Bom, pessoal, acabei de ler o livro Quem Está no Comando, Braverman e Beckstrom. É um livro que estava aqui na minha estante já, é um livro antigo, não é um livro novo, mas é um livro bem interessante para o debate que a gente tem feito aqui na escola sobre centralização e descentralização. E eles vão mostrar que a filosofia de organizações descentralizadas, né, é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Ele vai falar dos Apaches, né, vai falar do Alcoólatras Anônimos, vai falar dos terroristas do Al-Qaeda. Todos esses modelos são modelos descentralizados. Ele vai falar do Napster. Então, e ele vai se preocupar bastante entre o conflito que existe entre o modelo centralizado e o descentralizado, e quando esses modelos entram em conflito, geralmente há uma tendência e uma facilitação para a descentralização. Aí ele, por exemplo, vai falar dos espanhóis que lutaram contra os Apaches, conseguiram vencer os impérios que vinham embaixo, né? Os incas e os maias que estavam centralizados, pegavam o imperador e o imperador era o centro, né? E depois os Apaches tinham um modelo de organização que não existia um chefe formal, era sempre uma coisa meio informal, era uma coisa muito mais descentralizada, e eles tiveram muita dificuldade de enfrentar os Apaches porque matava um e aí aparecia outro líder, outro líder, outro líder, outro líder, e as coisas se complicaram para eles. E aí ele vai fazer a comparação da estrela do mar com a aranha, que a estrela do mar, quando você corta, ela se divide, ela se multiplica, ela não perde a vida, né? Ela se transforma, e a aranha, se você tirar a cabeça dela, com todas as pernas dela, ela não resiste. Então ele vai fazer essa brincadeira, essa discussão, e eu acho que o livro é interessante, tem vários insights interessantes, histórias e tudo, são bem legal. Agora, o que eu critico no livro, né? O livro ele tem dois aspectos. Primeiro é uma confusão entre o que é tecnologia e o que não é, porque ele confunde telefone como se não fosse tecnologia, e fala das forças descentralizadoras como se as forças descentralizadoras não tivessem o papel das tecnologias nessas forças, né? Na verdade, quando a gente está falando de filosofia da descentralização. E essa filosofia da descentralização em organizações sonoras, que é o que a gente vai trabalhar nesse novo livro que a gente está escrevendo, nas organizações sonoras, a filosofia que a gente tem, ela tem um limite de tamanho de membros, tanto dos Apaches quanto dos Alcoólatras Anônimos, das igrejas, qualquer que seja ela, você tem uma limitação de tamanho, né? Você tem uma limitação. Então, você pode ter uma filosofia, você pode criar um kibbutz em Israel, e você pode criar uma fazenda comunitária, né? Você pode criar uma tribo dos Apaches, mas você não pode ter 10 mil índios naquela tribo, porque você não vai conseguir manter o modelo descentralizado no modelo sonoro. E aí você chega ao limite, que é exatamente o limite da civilização 1.0. Nós podemos desenvolver filosofia, me lembro até do livro do Ricardo Semler, né? Virando a própria mesa, que ele vai falar de holocracia, e a holocracia é essa ideia de organizações descentralizadas, mas a holocracia, a organização descentralizada, tem um limite de tamanho. No modelo sonoro, o que é o modelo sonoro, né? Pô, gestor recebe dados por e-mail, por escrito, por áudio, por telefone, por som, ou lê, que também é escrito, que é som impresso, né? E ele decide por som. Ele manda uma mensagem, ele manda um e-mail, ele faz um memorando, então ele toma a decisão baseada em som e responde por som. Então você precisa desse gestor para decidir. Essas organizações têm uma limitação. Conforme você vai aumentando a complexidade, você vai chegando ao limite da capacidade que esse gestor tem de administração. E quanto mais vai aumentando, mais vai verticalizando a organização, não tem jeito. Agora, como é que quebra isso? Quebra com a chegada da uberização, em que a gente passa a usar outra linguagem, que é a linguagem dos rastros, e a linguagem dos rastros permite que, em vez de você tomar decisões por som, você tome decisões por rastro.
E aí você permite que pessoas que não são do centro tomem as decisões pelo centro. E aí você começa a escalar. Então, quando ele fala, por exemplo, do Napster, né, da descentralização do Napster, quando ele fala da descentralização que vai acontecendo na internet, essa descentralização agora só é possível por causa dos novos canais e por causa da nova linguagem. E aí é uma falha aqui dos nossos amigos. Mas eu coloco esse livro como um livro bimodal, eu coloco esse livro como um livro de referência da escola, né? Porque é um livro que traz bons insights, um bom debate, uma boa discussão, mas é um livro sintomático, não é um livro que sai da percepção. Dentro da nossa visão, a gente tem emoção, percepção, conceituação e narração. Ele fica na percepção. Percepções interessantes, que não chegam a conceitos interessantes, mas que dá para a gente brincar com as percepções dele. É um pouco por aí. Se você quiser participar do projeto Leituras Bimodais, é um projeto paralelo da escola, né? Tem gente que está dentro da escola que participa, os bimodais sêniors participam, e você pode participar. Estamos na 5ª temporada, já lemos, esse é o 2º livro que eu estou lendo. Lemos o livro do Bill Wilson, que fala do AA, inclusive estimulados aqui pelo Quem Está no Comando, e lemos agora Quem Está no Comando. E agora vamos ler o Cybercultura do Pierre Levy. Se você entrar agora, você vai ter acesso a tudo que eu já fiz e vai participar do grupo do Zap com esse, e ainda tem mais 2 livros. Depois que você fechar, se você quiser, você participa do próximo. Na próxima temporada, mais 5 livros. 2ª, 4ª, 6ª eu coloco sempre um livrinho novo, um comentário novo sobre cada um dos livros. Tá aí o link aqui embaixo, se você está dentro da comunidade Zap ou Telegram. Se você não está na comunidade Zap ou Telegram, me manda um Zap, para você poder entrar e receber essas notícias todas, pedir informação. 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422. Bimodais, a melhor escola de futurismo do Brasil. Paz, serenidade e criatividade.